Olá pessoal, meu nome é Ivan Orcai, o canal é o Síndico Agora e nesse vídeo nós vamos falar dos 5 grandes problemas que normalmente a gente encontra no condomínio, tá? Normalmente a gente costuma brincar que são os 3 Cs, que é cachorro, criança e carro, mas eu acrescentaria ainda cano, que é encanamento, e calote, que é inadimplência. Então a gente vai começar pelo cachorro, que na verdade nós estamos falando de animais, né? A gente precisa ver sempre na convenção se há alguma restrição com relação a animais. E havendo, normalmente a gente vem acompanhando nos últimos anos que sempre que há um embate na justiça, ou seja, o proprietário quer ter um animal ou tem um animal e o condomínio, a convenção do condomínio proíbe, ele acaba entrando com uma ação para tentar ver se reverte isso aí. E o que a gente tem notado nos últimos anos é que lentamente vem aumentando as decisões favoráveis à permanência do animal e contrárias à convenção, principalmente se esses animais envolvem crianças e pessoas de idade. Eu acho que isso é decorrência de que cada vez mais a gente vê que as famílias começam a ter animais de estimação e a sociedade começa a ver os animais de estimação com uma outra visão, com uma outra cara, né? Eles passam praticamente a ser membros da família. A gente vê muitos pet shops, muitos serviços para cachorro, muitos produtos para cachorro. Então eu acho que a justiça está lentamente se adaptando à realidade. Existe um brocado jurídico que diz o seguinte, que toda vez que o direito ignora a realidade realidade se vinga ignorando o direito. Eu já tive casos em que eu entrei pelo condomínio com uma ação com relação a animal de estimação, que era um cachorrinho pequeno, e eu orientei o condomínio que havia possibilidade de se perder a ação e perdeu a ação. Era uma criança, a família conseguiu comprovar que já estava na posse desse animal, acho que quase um ano, e eles moravam há mais de um ano nesse condomínio, ou seja, depois de um ano, o síndico que entrou resolveu banir todos os animais de estimação. Acontece que existe a questão do direito adquirido, né? Que às vezes muito juiz leva em consideração. É claro que nós não estamos falando daqueles animais de estimação, normalmente cachorro, que são agressivos, que são barulhentos, que a família não cuida da sua higiene. Aí já é um problema de direito de vizinhança, já não é uma questão de estar regrado na convenção ou não. E aí eu já falei sobre isso no vídeo que eu trato de direito de vizinhança no condomínio. Então você precisa tomar cuidado, o síndico precisa tomar cuidado se o animal está começando a gerar problema para outros moradores, para os vizinhos, para os moradores que moram em cima ou embaixo. Então aí já é uma questão de direito de vizinhança. Outra coisa interessante é que eu já peguei um caso em que o síndico queria que a menina se livrasse do hamster. Aí eu falei para o síndico, o senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para minha cliente mudar o hamster para um peixinho. Aí ele caiu na realidade do ridículo que ele estava fazendo, né? E ele explicou que, olha, lamentavelmente eu só estou precisando dar um exemplo, eu não me incomodo em nada, duvido que alguém se incomode. Mas, na verdade, o hamster não deixa de ser um animal de estimação. E as convenções normalmente não regram, e eu acho que até nem poderia regrar o tipo de animal, que condição, enfim. Pessoal, vale aquela máxima que eu falo para vocês, da necessidade que o síndico tem, as 3 coisas que o síndico tem necessidade para fazer uma bela administração. As 3 coisas: bom senso, bom senso e bom senso. Tá bom? A segunda questão vem com relação às crianças. Eu já fui pai de criança pequena, todo mundo convive com criança pequena e todo mundo sabe como é criança pequena. Só que tem gente que não tem paciência
E mais do que isso, tem gente que não tem necessidade de ter paciência. Então, se as crianças perturbam, vem aquela questão de que o meu sossego é tão importante quanto o seu. Então, pode gerar problema, pode gerar multas, pode gerar advertências e pode até, num caso extremamente grave, gerar uma ação de exclusão do condomínio. Difícil? Não, é dificílimo, mas pode gerar esse constrangimento da pessoa ser obrigada a responder uma ação de solicitação de exclusão de condomínio. E isso se agrava na medida em que várias pessoas peticionarem, ou seja, várias pessoas se juntam, mostram em juízo, fazem uma petição, lógico, dependendo, com auxílio de um advogado, com a intervenção de um advogado, mas uma ação em que tenha 3, 4, 5 pessoas que peçam a exclusão desse morador, desse condômino, do condomínio. Veja que no caso não está se falando em perder a propriedade, mas está se falando em perder o acesso à propriedade. E a pessoa que passa por isso, ela pode continuar alocando a unidade sem problema nenhum, mas é um problema, né? Então, as crianças, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter compreensão, mas existe um limite. E se esse limite for quebrado, vai gerar consequências. Pode começar com advertência, com multa. Se o condomínio, se a convenção não previu uma multa, a convenção pode fazê-lo desde que a convenção não proíba, e isso gera problemas. Então assim, a gente precisa entender a situação dos pais, mas os pais também precisam entender a situação dos condôminos, tá? O terceiro problema é carro, ou seja, garagem. Carro mal estacionado, carro colocado em vaga indevida, carro muito grande. Ou seja, a garagem costuma ser uma fonte de problemas. Acidentes com carro, furto de objetos ou até mesmo furto dos carros. Não é raro, de repente, o condomínio, o morador alegar que o seu carro foi riscado dentro da garagem, né? Eu já passei por situações em que o carro chegou com o risco, foi gravado e o cara alegou peremptoriamente que o risco não estava lá antes, quando ele entrou na garagem. A hora que ele viu que o carro já entrou danificado, ele, assim, né, eu tive a oportunidade de passar por isso com um morador absolutamente idôneo. A hora que ele viu, ele pediu perdão e disse que nem imaginava que o carro tinha entrado nessas condições, mas isso às vezes não acontece. Aliás, a maior parte das vezes não acontece, e tem gente que se aproveita dessa situação para tentar pegar minimizar o prejuízo dele com alguma coisa que tenha acontecido fora do condomínio. Então é por isso que eu digo que é fundamental a gravação em vídeo dos carros que entram e saem do condomínio, uma gravação, se possível, dos dois lados e, se possível, da entrada e da saída do veículo de frente, e quando você puder gravar pelos fundos do carro, pela ré do carro, é melhor. É um problema, é uma fonte constante de problema em condomínio, a garagem. Outro problema é o sorteio. Isso aí precisa estar muito bem regrado. Se tem sorteio, se não tem, se isso está previsto em convenção. Se não tiver previsto em convenção, decide isso em assembleia e cria uma regra clara, muito clara e rígida, e que tem que ser cumprida pelo síndico. Tá? Carro é uma coisa complicada. Outra coisa, garagem, carro muito grande. Hoje tem carros que são gigantescos e às vezes atrapalham ou até impedem a entrada das pessoas nos carros que estão do lado. É um problema terrível. Você vai falar para o cara o quê? Corta o teu carro, vende o teu carro? Ou seja, a decisão é tomada caso a caso, não tem jeito. Vamos lá para o quarto problema, que é a questão de calote, que eu digo inadimplência. Tá? Eu tenho um vídeo no canal
que trata sobre a inadimplência, como é que é tratada a inadimplência e o que é fundamental. Pelo artigo 1348, o síndico é obrigado a cobrar. Não é que ele pode cobrar, ele é obrigado a cobrar sob pena de pagar, de indenizar o condomínio sobre o prejuízo de não fazê-lo. Às vezes, o condomínio está fazendo rateio e tem muitos moradores que estão inadimplentes. Tem que se tomar uma atitude, cobrar esses moradores, esses condôminos, extrajudicialmente e judicialmente, e se for necessário fazer um rateio, mostra para o pessoal da Assembleia. Pessoal, está sendo cobrado em juízo, mais do que isso eu não posso fazer. É a dependência da velocidade que funciona o juízo. Tá bom? Então, o calote, ou seja, a inadimplência, ainda mais nos tempos bicudos em que nós estamos vivendo, em que muitas vezes na hora de fazer a previsão orçamentária o síndico conta os centavos, é fundamental que a inadimplência esteja baixa, até para mostrar para os condôminos que o síndico está tomando uma atitude. E, finalmente, o último item que eu queria falar é sobre cano. Cano não é calote, não é deu cano, é encanamento. Pessoal, a manutenção de encanamento é difícil, praticamente não tem muito o que fazer de manutenção de encanamento. Como é que você vai saber que uma prumada vai romper? Né? Como é que você vai saber que vai aparecer uma trinca na caixa d'água que faz parte do encanamento, tá, pessoal? Caixa d'água faz parte do encanamento. O que a gente pode fazer, por exemplo, na caixa d'água é respeitar a legislação vigente, e isso varia de município para município. Aqui no município de São Paulo, você tem que fazer a limpeza das caixas d'água a cada 6 meses. Muitos municípios nem têm lei regrando isso, então o que a gente imagina é que no máximo uma vez por ano se faça a limpeza com empresas idôneas, empresas que já fazem a limpeza em outros condomínios. Eu já tive reclamação de condôminos, de um condomínio, que começaram a pegar uma virose e começaram a dizer que é a caixa d'água, é a limpeza da caixa d'água. Até, eu não lembro se foi uma virose, eu não sei, lembro o que foi. Até um médico dá o parecer dele que a tal doença era impossível ser transmitida pela água. Né? Não sei se era virose. Mas o síndico precisa tomar muito cuidado com isso. De repente vem uma sujeira pelo cano e a pessoa detecta essa sujeira na pia da cozinha ou do banheiro. Ou seja, a limpeza da água e, na medida do possível, a manutenção dos encanamentos do prédio. Uma coisa tem que ficar bem claro, o que é encanamento do prédio e o que é encanamento do condomínio. Existe uma regrinha que eu acho que não funciona muito bem, que dizem o seguinte: o que é cano vertical é do condomínio, o que é horizontal é do proprietário, né? Mas tem cano vertical também dentro dos apartamentos, né? Não é só cano horizontal. Enfim, a partir do momento que entra na unidade, e às vezes entra por 2, 3 lugares diferentes, mas não importa, entrou dentro da unidade, é fundamental que se separe as coisas. Entrou dentro da unidade, não é problema do condomínio. Não é problema do condomínio. O condomínio pode até eventualmente fazer um conserto emergencial, porque isso gera consumo de água, e normalmente quando o vazamento está dentro da unidade, a despesa da água é rateada. Então é interesse do condomínio tentar sanar o mais rápido possível, desde que seja uma coisa simples de ser feita, ou então fecha-se a água do apartamento, da unidade, e faz com que o condômino resolva o problema. Então, é importante o cuidar dos encanamentos, cuidar para que seja feita uma manutenção na medida do possível, e quando se fizer um conserto, que ele seja bem feito. Tá bom? Aliás, o próximo vídeo eu vou falar sobre a manutenção predial, o que o síndico pode e deve fazer. O vídeo anterior a gente tratou dos 7 grandes erros do síndico. Os links estão na descrição desse canal.
Eu sempre coloco um link para o vídeo anterior e um link para o vídeo seguinte quando eu posto o vídeo seguinte, tá bom? Eu gostaria de pedir para o pessoal dar um clique no like, ajudar o canal. Se achar que esse vídeo é importante, encaminha para os seus amigos ou para algum amigo que seja síndico ou para o pessoal do Conselho Fiscal, enfim, distribua esse vídeo. Se inscreva no canal. Quando você se inscrever no canal, não esquece de dar um cliquezinho no sininho para você ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!